Meu nome é Steve Parker. Durante o que parecia ser a melhor fase da minha vida, eu estava namorando uma garota incrível chamada Mia, que eu realmente achava que seria a mulher com quem eu me casaria e teria uma família. Mas, infelizmente, tudo isso acabou. Ela sentia que era muito jovem e não sabia se queria estar em um relacionamento sério. Queria fazer outras coisas da sua vida. Para mim, foi um golpe duro porque, sinceramente, Mia e eu tínhamos uma conexão muito especial. Ela era a pessoa ideal para mim, mas o sentimento não era recíproco. Eu entendi isso e respeitei, principalmente porque ela foi honesta comigo sobre os sentimentos dela. Algum tempo depois da nossa separação, ela começou a namorar um cara chamado Nick. Todos conheciam o Nick e, na verdade, ele tinha uma péssima reputação. Eu tentei avisar Mia sobre ele, mas ela nunca deu ouvidos aos meus conselhos, e isso resultou em um grande erro. Nick Geller era pura toxicidade, e eu sabia que ele só traria sofrimento para a vida dela. O que ela não sabia era que ele a levaria ao limite da desgraça. Foi por volta das 11h30 da noite quando encontrei Mia em um estado horrível em um posto de gasolina, não muito longe do festival de música onde havíamos ido na última vez que a vi. Era por volta das 20 horas, acompanhada de seu novo namorado, mas ela parecia relutante, quase como se não quisesse ir a lugar nenhum com ele. Eu queria fazer algo a respeito, mas Nick era conhecido por sua natureza violenta, e eu não queria que ele me machucasse ou, pior, descontasse nela. Então decidi ficar de fora e não me envolver, o que foi um grande erro da minha parte. As horas se passaram, embora eu tentasse me concentrar na música. Minha mente estava tomada pela preocupação com Mia, porque ela não tinha voltado ainda de onde quer que Nick a tivesse levado. Eu não a vi mais no festival depois disso e comecei a me preocupar muito. Então, finalmente, decidi sair do festival e procurá-la, correndo o risco de me meter em confusão com o namorado abusivo dela. Perguntei a algumas pessoas. No final, uma mulher me disse que havia visto o carro do Nick a caminho do posto de gasolina. Então, sem perder um segundo, corri para lá e comecei a procurá-la por toda parte. Quando cheguei, o carro já tinha ido embora, mas algo me dizia que eu deveria continuar procurando. Então, fui até o banheiro do posto. Assim que entrei, encontrei uma cena aterrorizante. Havia sangue por toda parte, e Mia estava caída no chão, inconsciente. Naquele momento, senti meu coração parar e um calafrio gélido percorreu meu corpo. Minhas pernas ficaram bambas e eu comecei a chorar incontrolavelmente, ao perceber que a havia perdido para sempre. Mas então percebi que o peito dela ainda se movia. Embora em minha mente eu quisesse acreditar que um milagre havia acontecido, o pânico tomou conta de mim. Corri imediatamente até ela e coloquei meus dedos no pescoço dela para verificar o pulso. E sim, ela ainda tinha um, embora muito fraco. O estado dela estava realmente terrível. Seu rosto estava todo machucado e coberto de sangue. Estava claro que aquele monstro a havia espancado. Suas roupas também estavam rasgadas e bagunçadas, então tive que tirar minha jaqueta e colocá-la nela para cobri-la. Agora, estava diante de um dilema: esperar pelos paramédicos ou levá-la para um hospital. Eu realmente não queria correr o risco de Mia não sobreviver enquanto apenas esperava. Então, coloquei-a no meu carro e acelerei até o primeiro hospital que encontrei. Lembro-me de ter ligado para a mãe dela assim que cheguei, me sentindo terrivelmente culpado por não ter feito nada para evitar isso, enquanto ela chorava ao saber o que estava acontecendo com sua filha. Sua mãe estava tão chocada e assustada quanto eu, pois o estado de Mia era realmente delicado, mas tentei acalmá-la um pouco. Depois de assegurar que tomaria conta de tudo, fui conversar com os policiais que chegaram e pediram para eu prestar depoimento. À meia-noite, fui até eles e contei o que havia acontecido naquela noite, explicando que Mia tinha ido ao festival com Nick. Quando a encontrei, ela estava inconsciente, machucada, sangrando e com as roupas rasgadas e desarrumadas. Então, coloquei uma jaqueta nela e a levei para o hospital. Como a cidade era pequena, os policiais conheciam o Nick e todos ficaram muito chocados, pois, embora ele tivesse sempre um temperamento explosivo, ninguém acreditava que ele poderia ter chegado a esse ponto. Enquanto eu falava com os policiais sobre o que tinha acontecido, o médico de Mia se aproximou com uma expressão séria no rosto que imediatamente me deu uma sensação ruim.
Ele esperou até que eu terminasse de falar com os policiais e então soltou a bomba. Policiais, a paciente que vocês trouxeram esta noite acaba de falecer. Fizemos tudo o que pudemos, mas o trauma na cabeça e a perda de sangue causaram danos irreversíveis. Infelizmente, não havia mais nada que pudéssemos fazer por ela. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago e as lágrimas começaram a cair dos meus olhos incontrolavelmente. Eu não conseguia acreditar. Sentia como se tivesse sido atingido no coração. Agora eu realmente a havia perdido para sempre. Virei-me, tentando reunir coragem para dar a notícia à mãe dela. Foi então que vi Nick entrando no hospital e meu estômago se revirou. Esse cara era um verdadeiro demônio. Ele entrou com uma cara de durão, começando a se comportar como se estivesse destruído pela notícia, fingindo ser uma vítima. Nesse momento, toda a tristeza que eu sentia se transformou em pura raiva. Eu senti como se fosse me jogar nele e socá-lo até ele parar de respirar. Mas, provavelmente antecipando que eu faria algo estúpido, um dos policiais me agarrou pelo braço enquanto o outro, que havia tomado o meu depoimento, se aproximou de Nick e pediu para que ele respondesse a algumas perguntas, enquanto os dois se afastavam da agitação do hospital, provavelmente procurando um lugar mais tranquilo para conversar sobre o que havia acontecido com Mia. Comecei a pensar no que tinha acontecido naquela noite. O julgamento de Nick foi uma experiência tumultuada. À medida que mais evidências surgiam, ficou claro que a versão dele dos eventos não passava de mentiras. Apesar das provas esmagadoras, a defesa tentou pintar um quadro diferente, alegando que Mia havia sofrido uma overdose e que as marcas no corpo dela foram causadas por tentativas de reanimá-la. Essa teoria parecia absurda para todos que conheciam a verdade, especialmente para mim, que fui a pessoa que a levou para o hospital e testemunhou o estado em que ela estava antes de qualquer intervenção médica. Conforme o caso avançava, eu me via cada vez mais frustrado com o sistema de justiça. Como é possível que Nick, um homem com um histórico de violência conhecido, ainda estivesse andando livre após o que fez com Mia? Sua atitude arrogante, enquanto era liberado sob fiança, me deixava furioso. Ele parecia tratar tudo como um jogo, como se ele não tivesse tirado a vida de uma pessoa inocente. O julgamento seguiu, com depoimentos e provas se acumulando contra Nick, mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que o sistema estava nos falhando. Ainda havia um longo caminho até que Mia tivesse a justiça que merecia. Eu queria gritar, fazer todos verem o quanto a dor que eu sentia, o quanto essa situação me consumia. No entanto, eu sabia que não podia deixar que minha raiva tomasse conta de mim, pois isso não traria Mia de volta. Após quase 2 anos de luta, finalmente, os pais de Mia conseguiram reunir evidências suficientes para fortalecer a acusação contra Nick. Eles conseguiram acesso ao carro de Nick e contrataram um investigador particular para analisar cada detalhe. Esse trabalho minucioso revelou provas que se alinhavam perfeitamente com o que acreditávamos ter acontecido naquela noite. Quando o segundo julgamento começou, eu estava cheio de esperança, mas também de cansaço. Era como se minha alma já tivesse sido drenada por toda a dor e pela luta constante por justiça. Mas, no final, o tribunal finalmente deu a sentença que Mia merecia. Nick foi condenado a 50 anos de prisão por agressão agravada, abuso sexual e assassinato. Eu adoraria dizer que ver o rosto dele, quando foi levado embora algemado, me trouxe uma sensação de alívio e satisfação. Mas a verdade é que ele parecia completamente indiferente, como se nada tivesse acontecido. Ele não parecia se importar com a vida que destruiu, e isso só me deixou ainda mais incomodado. Como alguém pode ser tão frio, tão sem remorso? 5 anos se passaram desde a morte de Mia. Embora eu não mantenha mais contato com a família dela, ainda os acompanho pelas redes sociais para ver como estão. Frequentemente, vejo Mia em meus sonhos, mas aprendi a seguir em frente com a minha vida, deixando para trás o assassinato dela e tudo que o envolveu. No entanto, há uma coisa que jamais poderei esquecer, que ainda existem pessoas como Nick no mundo. Seu rosto, frio e sem remorso, ainda aparece em minha mente, me lembrando de que ninguém é exatamente o que parece ser, e que qualquer pessoa pode ser tão perigosa quanto ele. Eu conhecia o Luiz desde que ele se mudou para a casa ao lado. Ele era o tipo de família típica que você veria nos filmes.
Eu sempre o via com sua esposa e duas filhas pequenas que corriam pela vizinhança, fazendo uma grande algazarra com suas risadas. Eu sempre dizia a ele que, se algum dia pensasse em casar e formar uma família, queria que fosse igual a dele. Eles eram a família perfeita e sempre enchiam nossa pequena cidade com sua alegria. Já fazia uns 4 anos que eles haviam se mudado para cá. E rapidamente nos tornamos bons amigos, unidos pela nossa paixão por pescar. Ambos trabalhávamos como operadores em uma planta de petróleo que ficava perto da cidade. Uma boa fonte de emprego para vários moradores locais. Isso nos permitiu passar muito tempo juntos, tanto no trabalho quanto fora dele, criando um vínculo cada vez mais forte. Passei muito tempo com a família dele. Eles me convidavam para jantares e passeios em família o tempo todo, e tudo parecia estar indo muito bem para eles. Luiz estava feliz com seu trabalho, e a Carla, sua esposa, que já estava esperando outro filho, estava sempre radiante. Mas, a partir de julho daquele ano, tudo começou a desmoronar e as coisas naquela família começaram a mudar. Lembro de um dia em particular. Luiz me convidou para uma pescaria em família, como sempre fazia, e eu, claro, aceitei. Estava empolgado para a viagem. No início, tudo estava perfeito e muito normal. Acordamos cedo e fomos para o lago, como sempre. A Carla sempre nos dizia que deveríamos descansar mais, brincando que passávamos nosso tempo pescando em vez de dormir. Não está muito cedo para isso. Os peixes não vão nadar até o México durante a noite. Ela dizia, rindo. E nós sempre respondíamos que os pescadores de verdade sabiam que o melhor horário para pescar era ao amanhecer. Aquele dia, depois de algumas horas no lago, voltaríamos para casa para fazer um churrasco com o que pescamos, algo que sempre fazíamos. Começamos a contar piadas e a rir enquanto as meninas corriam pelo gramado. Mas, dessa vez, algo parecia diferente. Eu podia perceber a preocupação no rosto de Carla, enquanto Luiz estava em silêncio, algo que nunca acontecia. Então, em um momento em que ele se afastou para verificar o peixe na churrasqueira, Carla segurou minha mão e me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto nela antes. Eu sei que você é um dos melhores amigos do Luiz, então tenho algo para te contar. Ela disse, com um tom sério. Claro, pode falar, respondi, um pouco desconfortável com o tom dela. Ela sorriu brevemente antes de fazer uma pergunta inquietante. Você sabe se tem algo estranho acontecendo com o Luiz? Ele tem ficado distante ultimamente. A insegurança na voz dela me deixou desconfortável. Eu conhecia a Carla há uns 6 anos e nunca a tinha visto assim. Então, senti uma pontada de preocupação dentro de mim. Agora estava claro que a sensação dela era verdadeira. Algo estava acontecendo, mas eu não sabia o que dizer para ela, pois não queria alimentar suspeitas. Respondi que tudo parecia bem, embora no fundo eu soubesse que algo mais estava acontecendo. Aquela conversa ficou no ar como uma sombra que escureceu a alegria daquele dia. Carla era uma das pessoas mais amáveis que eu conhecia, sempre com um sorriso e uma boa piada pronta. Ela era uma ótima mãe para suas filhas. Nunca pensei que ela fosse uma dessas esposas ciumentas ou paranoicas que acham que o parceiro está fazendo algo o tempo todo. Ela não era esse tipo de mulher. Na verdade, era doce e compreensiva. A princípio, achei que as preocupações dela fossem apenas efeitos dos hormônios da gravidez. Mas a verdade é que ela parecia genuinamente preocupada. Então, tentei acalmá-la. Olha, você não precisa se preocupar tanto. O Luiz só está tendo um dia ruim. Sabe como é? Ela me olhou com seus grandes olhos escuros e respondeu. Tem certeza, Sid? Porque eu sinto que tem algo errado. Ah, Carla, estamos falando do Luiz. Esse cara adora você. Não tem nada para se preocupar. Minhas palavras pareciam acalmá-la um pouco e fiquei aliviado por ter conseguido tranquilizá-la. Mas eu sabia, no fundo, que havia algo mais acontecendo. Luiz começou a exibir comportamentos estranhos no trabalho. De repente, ele desaparecia misteriosamente por horas. Quando retornava, não dava explicações claras. Toda vez que eu perguntava, ele inventava desculpas que não faziam sentido. Além disso, ele começou a chegar em casa tarde. Não via mais seu carro na garagem quando ele chegava do trabalho. Tudo isso era muito estranho e definitivamente fora do normal. Depois de pensar um pouco, decidi que precisava conversar com ele. Então, planejei uma visita.
Um dia, a Carla estava fora, em uma viagem de fim de semana, e só voltaria no dia seguinte, então pensei que era o momento perfeito para falar com Luiz. Na manhã seguinte, cheguei no trabalho, mas Luiz não estava por lá, o que era bem estranho. Ele provavelmente estava atrasado, pensei comigo mesmo, então esperei mais um pouco. No entanto, o dia passou e ele não apareceu. Quando eu estava prestes a ir até a casa dele para conversar, nosso chefe anunciou que era o aniversário dele e queria que todos nós ficássemos para comemorar. Não pude dizer não, então fiquei, aproveitando a cerveja e o bolo com meus colegas de trabalho. A festa durou mais do que eu esperava e acabamos na planta de armazenamento de petróleo até as 2 da manhã, bêbados e conversando. Quando finalmente decidi que era hora de ir embora, já tinha perdido a noção do tempo. Estava muito bêbado e tive dificuldade para me manter de pé, mas fui até meu carro para dormir um pouco antes de ir para casa, tentando sóbrio. Chegando lá, percebi que um caminhão estava entrando na planta de petróleo, não muito longe de onde eu havia estacionado. Ainda estava escuro, mas eu tinha quase certeza de que era o caminhão do Luiz. Me perguntei o que diabos ele estava fazendo chegando para trabalhar às 3 da manhã. Algo definitivamente não estava certo. Já estava ficando muito estranho. Por algum motivo, senti um arrepio percorrer meu corpo, como se algum tipo de sexto sentido estivesse me avisando de algo. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Quando fui sair do carro para me aproximar dele, vi Luiz retirando um enorme pacote da traseira de seu caminhão, o que me fez congelar e esperar. Na minha mente, eu sabia exatamente o que era, mas não queria acreditar. No entanto, eu não precisava ter uma visão muito aguçada para perceber que se tratava de um corpo. Era uma pessoa. A cena foi tão aterrorizante que fiquei paralisado, com a respiração suspensa. No começo, eu estava em choque, incapaz de processar o que estava vendo, mas então, com horror, vi Luiz jogar o corpo no chão sem nenhuma consideração. No meio da escuridão da noite, pude distinguir que era sua esposa Carla. O ventre saliente a denunciava. Ela caiu de bruços no chão, embora estivesse em uma posição estranha. Não fez nenhum som e não se moveu. Ela estava morta. Horrorizado, tentei me aproximar, mas, por algum motivo, minhas pernas não respondiam. Eu estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Mas, naquele momento, vi Luiz puxar suas 2 filhas da van. Fiz o possível para me mover e tentar impedi-lo, mas caí no chão, incapaz de reagir. De longe, ouvi os gritos das meninas enquanto elas lutavam para sair do veículo. Então, vi Luiz pegar a menor e tapar sua boca. Minha visão estava turva, mas eu podia jurar que ele estava asfixiando ela, pois vi as pernas da menina se movendo desesperadamente na tentativa de respirar, mas ele não soltava. E em questão de segundos, ela parou de se mover. Eu estava aterrorizado e minha mente estava em branco. Estava tão bêbado que lembro de tudo como um filme embaçado. De repente, vi ele fazer o mesmo com a outra filha. Meu peito afundou quando ela também foi estrangulada, mas eu estava em um estado de negação. Continuei me dizendo que aquilo não era real. Não podia estar acontecendo. Como era possível que Luiz estava matando sua família bem na minha frente? Eu simplesmente não conseguia assimilar. Minha mente estava em caos e tudo o que eu via era Luiz carregando os corpos sem vida de suas filhas para uma área próxima aos tanques de petróleo. Quando ele voltou, estava arrastando uma pá e esse foi o último detalhe que lembro antes da mistura de terror e álcool me fazer desmaiar. Foi como um apagão. Como se alguém tivesse virado um interruptor e tudo escureceu de uma vez. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas acordei horas depois no chão. No começo, estava grogue e minha cabeça latejava, mas logo as memórias aterradoras da noite anterior começaram a me atingir uma por uma, e comecei a tremer. Era um sonho, não é? Eu pensei, mas não era. Sabia que precisava contar o que tinha acontecido, então me arrastei até o telefone e liguei para a polícia, mas fui interrompido com uma mensagem na tela. Desculpe, você foi bloqueado. Eu tentei de novo, mas dessa vez não conseguia nem mesmo fazer o número de emergência funcionar. Quando consegui chegar em casa e contar à polícia, as investigações começaram, mas o que eles me disseram foi ainda mais perturbador. Luiz não estava mais no local. Ele tinha desaparecido com os corpos.
Ao tentar investigar a planta de petróleo, não encontraram nenhum sinal de qualquer morte ou qualquer evidência do que eu tinha visto. Para os outros funcionários, tudo parecia normal. Até hoje, ninguém tem certeza de como Luiz conseguiu desaparecer sem deixar rastro. Oi, eu sou Javier, um homem idoso como qualquer outro, mas com muitas histórias para contar. Ao contrário de muitas pessoas da minha idade, eu adoro filmes de terror e não acho que nada possa me assustar assim, de repente. Não me entenda mal, existem filmes que são assustadores, mas como eu poderia ter medo de algo que só vejo na tela? Isso não chega nem perto do que vivi um dia, quando me deparei cara a cara com um dos assassinos em série mais temidos da história. Era um dia normal, ou pelo menos eu pensei que fosse. Quando acordei, trabalhava como técnico de manutenção. Naquela manhã, minha tarefa era verificar os sistemas elétricos de uma igreja antiga na cidade vizinha. Parecia uma tarefa simples, e eu achei que iria para casa no horário do jantar. Mas eu estava muito errado. Cheguei à igreja pouco antes do meio-dia. Era um lugar sombrio, com janelas quebradas e um cheiro de mofo no ar. Segui para o porão, onde me disseram que ficavam os disjuntores principais. Enquanto caminhava pelos corredores, ouvi um som estranho, como se alguém estivesse arrastando os pés. No começo, achei que fosse um animal e não dei muita atenção, mas quando cheguei ao porão, vi um homem alto e magro, vestido com roupas de trabalho, verificando algo no chão. Meu primeiro impulso foi cumprimentá-lo, embora seu rosto me parecesse estranhamente familiar. Oi, sou o técnico, disse. Você trabalha aqui? Eu tentei consertar isso sozinho, esperando impressionar o técnico que viria, mas vejo que você é o técnico e ainda não consertei nada. Acho que falhei. Não se preocupe, isso é mais complicado do que parece, respondi, tentando manter a calma. Eu acho que preciso de ajuda, ele disse, e naquele momento não senti que havia algo estranho. Parecia um trabalho de rotina, não era incomum alguém estar observando, mas o que eu não esperava era o que ele disse em seguida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só por curiosidade, você realmente não sabe quem eu sou? Bem, agora que você mencionou, seu rosto me soa familiar. Você é famoso ou algo assim? Respondi, me defendendo na incerteza. Oh, sim, sou famoso. Na verdade, meu nome é Dennis Rader. Meu coração parou quando ouvi esse nome. De repente, tudo fez sentido. Era Dennis Rader, um assassino em série infame, procurado por torturar e matar várias pessoas. Seu nome era amplamente conhecido nas notícias. Tentei agir como se não o reconhecesse, mas era tarde demais. Minha reação foi um completo desastre. Agora parece que se lembra, ele disse com um sorriso perturbador. Eu estava sem palavras, congelado, sem saber o que fazer. Não conseguia tirar os olhos dele, e finalmente, em pânico, joguei a ferramenta que estava na minha mão e corri o mais rápido que pude, deixando para trás o porão que havia começado a se parecer com uma verdadeira armadilha para mim. Com um pouco de sorte, consegui uma vantagem e consegui escapar. Não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado mais um segundo. Cheguei à porta do porão e tentei abri-la, mas estava trancada. Comecei a bater e chutar com todas as minhas forças, mas nada funcionava. E se alguém tivesse trancado a porta do outro lado? De repente, um forte estalo atingiu minha cabeça e eu perdi a consciência. Quando abri os olhos, parecia que horas haviam se passado. A luz da lua entrava pelas paredes quebradas da velha igreja, e a noite já havia caído. Minha cabeça doía como se um caminhão tivesse me atropelado. Tentei me mover, mas, para meu horror, percebi que estava amarrado a uma cadeira de metal com tiras de couro. Foi nesse momento que me lembrei do que havia acontecido. Eu estava em uma sala escura e úmida, e havia mais 4 pessoas amarradas. Seus rostos refletiam o mesmo terror que eu sentia. Uma mulher chorava silenciosamente, enquanto um homem mais velho murmurava orações em uma voz tão fraca que eu mal conseguia ouvir. Não tive tempo de examinar o local direito porque ouvi a porta se abrir. Logo depois, o cara de avental de açougueiro e luvas de látex entrou, carregando uma caixa de ferramentas com um som ameaçador. Ele colocou a caixa em cima de uma mesa de operação no centro da sala. Foi naquele momento que percebi que era Dennis Rader, o assassino notório.
conhecido como BTK. Ele nos olhou com uma calma assustadora, como se estivesse prestes a fazer algo que fazia todos os dias, como se fosse só mais um trabalho de rotina. Seu tom era tão amigável quanto antes, mas agora havia um toque de zombaria que eu não tinha percebido antes. Olá, meus brinquedos, ele disse. Hoje é um dia especial. Vocês sabem por quê. Por favor, nos deixe ir. Não fizemos nada de errado. Isso não está certo, implorou a mulher. Exatamente o que a garota disse. Ele respondeu com um sorriso sinistro. Hoje é especial porque vocês vão aprender o que é a verdadeira dor. Meu coração batia forte. Eu não entendia como havia chegado ali, mas precisava encontrar uma saída. Tentei me soltar da cadeira, mas as tiras estavam muito apertadas. Haider rapidamente pegou uma faca pequena da sua caixa e a pressionou contra o meu pescoço. Só o suficiente para sentir o frio do metal. Você, o único que não me reconheceu, é o primeiro, ele disse, sorrindo. Com um movimento ágil, ele pegou um grande alicate e o segurou na minha frente. O terror me paralisou. Eu não conseguia mais resistir. Me entreguei à impotência, preparado para o que ele fosse fazer comigo. A dor é uma ferramenta poderosa, ele disse, sorrindo. Hoje vou mostrar a vocês o que é o verdadeiro sofrimento. Então ele começou. Usou o alicate para arrancar minhas unhas, uma a uma. Ele estava certo. A dor era indescritível. O pior sofrimento que eu já havia experimentado. Meus gritos ecoavam pela sala, mas para Haider, aquilo era música. Cada grito é uma grande sinfonia para os meus ouvidos, ele disse, enquanto continuava sua tortura. Seu olhar gelado se voltou para os outros prisioneiros. Alguém quer se voluntariar? Ele perguntou, se deliciando com o espetáculo. Um homem começou a implorar pela vida, e lágrimas que não cessavam. Haider, no entanto, puxou o martelo de sua caixa e se aproximou de uma das jovens, que tinha a boca coberta e começou a chorar ao ver o que estava por vir. Sem dizer uma palavra, Haider bateu a alça do martelo na sua cabeça, e o impacto a deixou atordoada, com aquele olhar vazio, como se não entendesse o que estava acontecendo. Eu estava completamente aterrorizado e me sentia completamente impotente. Ele continuou a bater nela, golpe após golpe, até que sua cabeça foi esmagada em pedaços. Alguns de nós pensaram que ela ainda pudesse estar viva, embora parecesse completamente impossível. Esse homem era um monstro, alguém enviado diretamente por Satanás. O som dos ossos quebrando é um dos meus favoritos. É tão satisfatório, ele disse, aproveitando cada momento. Quero dar um verdadeiro show a vocês, usar diferentes ferramentas para matar todo mundo aqui. Na verdade, trouxe uma faca, mas algo sobre o martelo. Haider interrompeu seu monólogo e se aproximou do homem que estava orando. Assim que o homem percebeu que ele estava perto, fechou os olhos e continuou rezando, como se isso pudesse salvá-lo. E ali estava eu, amarrado e em choque, cercado por um horror inimaginável e experimentando um nível de dor que nunca pensei que sofreria. Eu não podia fazer nada além de esperar meu destino, me perguntando se algum dia conseguiria escapar daquele pesadelo. Senti um nó no meu estômago enquanto Haider levantava o martelo. Quando estava prestes a descer o golpe, fechei os olhos. O homem que orava parou de rezar e começou a gritar. Seus gritos aumentaram, mas, de repente, se apagaram, até que só restou o silêncio. Haider se virou para mim depois disso, com o rosto coberto de sangue. Fechei os olhos novamente, sabendo que o que estava por vir ia doer. Esperei pelo golpe na cabeça, como havia acontecido com os outros, mas em vez disso, ele bateu no meu joelho. A dor foi excruciante, uma sensação de torção difícil de compreender e ainda mais difícil de explicar. Como se meu joelho fosse de vidro e ele estivesse quebrando. Eu mal consegui processar o dano naquele joelho, quando ele já se agachou e bateu com o martelo no meu outro joelho. Eu gritei mais alto do que nunca, incapaz de suportar mais aquela tortura. Mas, em vez de continuar, ele inclinou a cabeça para o meu ouvido e sussurrou. Eu preciso que você saia daqui e conte a todos o que viu. Vou deixar você escapar e fingir que não estou te vendo. Mas quando terminar com os outros, vou voltar para você. Não sei do que sou capaz quando não houver mais ninguém aqui. Com isso, ele me desamarrou da cadeira e eu caí no chão.
Desesperado e humilhado, rastejei em direção à saída enquanto ouvia o som do martelo batendo na carne humana atrás de mim. Quando finalmente saí da igreja, eu corri, ou melhor, rastejei, até o meu carro. Com a adrenalina correndo nas minhas veias, dirigi até a casa mais próxima, onde fui ajudado por uma família. De lá, liguei para o 911, narrando tudo o que havia acontecido. No entanto, a atendente me disse que estavam a caminho, mas que poderia demorar um pouco, já que eu estava no meio do nada. Tentei ficar na linha, mas, alguns minutos depois, a escuridão me dominou e eu desmaiei. Acordei no hospital, com policiais me interrogando e perguntando sobre tudo o que eu havia vivido. Soube que, quando chegaram à igreja, o Haider já havia ido embora e os corpos de suas vítimas ainda estavam no mesmo lugar onde ele os deixou. A polícia só o prendeu 20 anos depois, em 2005, quando ele finalmente foi capturado e confessou 10 homicídios, mas não mencionou a igreja. Pessoas, eu pensei em denunciá-lo, mas não havia mais sentido. O cara foi condenado a 10 penas de prisão perpétua, o que parecia ser justiça, mas, para mim, isso não significava nada. Eu nunca iria me recuperar do que ele fez comigo. Ainda estou lidando com o trauma do que aconteceu, embora seja muito grato por estar vivo. Os golpes de martelo que ele me deu nos joelhos deixaram cicatrizes permanentes, mas graças a Deus eu posso andar, embora precise de muletas e cadeira de rodas a maior parte do tempo. Então, mesmo agora, assistindo a tantos filmes de terror quanto posso, nenhum deles se compara ao que eu experimentei com o Haider. A justiça pode ter punido aquele monstro, mas nunca vai me devolver a vida que perdi. Aquele homem me deixou vivo, mas eu sinto como se tivesse morrido naquela noite. Casa deveria ser o lugar mais seguro do mundo, um refúgio onde você se sente protegido de todos os perigos. Mas, às vezes, o que você pensa ser seguro acaba sendo mais perigoso do que imagina. Foi isso que aconteceu comigo na década de 1980, quando morava numa fazenda com minha família. Eu tinha 2 filhas pequenas, e minha esposa e eu trabalhávamos duro para manter o lugar. Nossa propriedade cobria alguns acres, com um galpão para os animais e uma casa aconchegante no meio da terra. Era um lugar lindo, mas tudo mudou tragicamente em um dia, quando algo horrível aconteceu com nossos vizinhos. Os vizinhos, Hannah e David, um casal mais velho que morava ali desde que comprei a fazenda, muito antes de eu me casar. Eles tinham sua própria fazenda, uma casa grande, mais importante, uma família unida e maravilhosa. Eles tinham uma filha da minha idade, chamada Maria, que estava se preparando para se casar. Também morava com eles a empregada Alicia, que já era parte da família. Era ótimo ter esses vizinhos, sempre simpáticos, trazendo comida recém-assada quando eu estava construindo minha casa. Eventualmente, Maria se casou e foi morar em outro lugar, mas seus pais ainda estavam ali, e Alicia continuava cuidando deles. Então, tudo parecia estar bem. Nossa amizade foi crescendo ao longo dos anos, e mais tarde eu também me casei e tive 2 filhas. Nossas famílias estavam frequentemente juntas, e tudo ia bem até uma noite, quando vi um carro estranho parar em frente à casa dos meus vizinhos. Eu nunca tinha visto aquele carro antes, então fiquei curioso. Vi uma menina pequena, talvez de 5 ou 6 anos, saindo do carro com um vestido preto, seguida por Maria, que também usava um vestido preto e estava com a barriga visivelmente grávida. Era óbvio que elas estavam em luto por algo que tinha acontecido, e não era bom. Depois, vi Hannah e David saindo de sua casa, abraçando sua filha. Mais tarde, soube que ela tinha voltado para casa após perder seu marido, o que foi um momento muito triste para todos. Mas fiquei impressionado ao ver o quanto eles se apoiaram. Foi uma grande lição para mim. Pouco tempo depois, Maria e o pequeno Tommy, filho de seu falecido marido, nasceram, e a família começou a se recuperar da perda. Minhas filhas cresceram com Tommy e Maria, e parecia que tudo voltaria ao normal. No entanto, uma noite, minha esposa percebeu algo estranho enquanto trabalhava no nosso jardim. Ela viu Alice andando pela rua com 2 enormes malas, parecendo muito abalada, quase brava e um pouco triste. Isso aconteceu quando Maria e os filhos estavam morando com os avós há mais de 2 anos.
Então, minha esposa decidiu ligar para ela. Oi, Alicia, onde você vai? Alicia se aproximou com uma expressão carregada e disse: Eu tô indo embora. Não vou mais trabalhar para a família Delaware. Minha esposa congelou. Alicia estava ali há mais de 2 décadas, praticamente criando Maria, como se fosse mãe dela. Minha esposa tentou entender a situação, mas pela forma como ela se despediu, parecia que algo sombrio estava acontecendo. A preocupação já pairava sobre nós, pois começávamos a perceber que havia algo de errado com a família Delaware. De repente, as coisas pareciam ter se tornado sombrias, e a felicidade que tínhamos ao viver ao lado dos nossos vizinhos desapareceu instantaneamente. As risadas e os jantares compartilhados estavam sendo substituídos por um silêncio estranho, nada habitual na família Delaware, e uma espécie de sombra parecia ter caído sobre a fazenda. Por que você está indo embora? Está tudo bem? Perguntou minha esposa Alicia, surpresa com sua decisão. Alicia sempre foi muito religiosa e acreditava em Deus e nas forças do bem, mas agora seu olhar estava sério, quase perdido. Nos últimos dias, tenho visto coisas estranhas no sótão, ela disse, com tremor na voz. Toda noite eu ouço barulhos lá em cima. Sei que a casa é velha e rangente, mas é diferente. É como se alguém estivesse andando lá e arrastando coisas de um canto para o outro. Tentei falar com o David e a Hannah, mas eles não acreditam em mim. E até a Maria não confia no que eu falo. Todos acham que estou apenas imaginando coisas, mas eu sei que não estou. Ela engoliu em seco antes de continuar. Outro dia eu vi pegadas na neve indo em direção à casa, mas elas não sumiam. Eram pegadas de homem, e o David não sai de casa há dias. Tentei contar a eles novamente, mas, mais uma vez, não me acreditaram. E ontem, quando fui até a cozinha pegar água, vi uma figura escura subindo as escadas. Meu instinto diz que eu preciso sair daqui. E mesmo que me doa deixar a família, eu tenho um pressentimento ruim. Sinto que algo terrível está prestes a acontecer, e eu não posso ficar aqui para ver. Tenho que ir, Ana. Espero que você entenda. Por favor, cuide deles enquanto eu vou. Com isso, Alicia se foi, deixando-nos com um sentimento profundo e amargo no estômago. Naquela noite, minha esposa e eu conversamos sobre o que havia acontecido. Ela estava preocupada com a família Delaware, mas sabia que, na cidade, facilmente encontrariam uma nova empregada em poucos dias. Nossa preocupação ia além disso, no entanto, porque o que Alicia nos contou era muito perturbador, e não sabíamos se deveríamos fazer algo a respeito. No final, decidimos que não deveríamos interferir, mas ficaríamos de olho na situação. E, como imaginamos, poucos dias depois colocaram uma nova garota na casa deles, que era pelo menos 10 anos mais jovem que Alicia. Ela parecia estar aprendendo rápido como administrar aquela grande casa, mas eu não conseguia afastar a sensação estranha da última conversa com Alicia. Depois disso, veio a maior nevasca do inverno, que nos prendeu em casa por 3 dias. Quando finalmente a tempestade passou, a vida na cidade começou a seguir seu curso, exceto na casa dos Delaware. Ana e eu voltamos a trabalhar na nossa fazenda, embora agora houvesse um silêncio inquietante ao lado. Não esperávamos que os idosos não saíssem para limpar a neve, já que o jardim deles estava coberto de branco. Nem as crianças saíam para brincar na neve com a mãe, como de costume, e isso nos preocupou ainda mais. O que estava acontecendo na casa dos nossos vizinhos? Finalmente, não aguentei mais a curiosidade e decidi ir até lá. No entanto, quando me aproximei da casa deles, um fedor nauseante me atingiu de repente, me arrastando para o galpão. Quando abri a porta, o que vi me tirou o fôlego. Era a visão mais macabra que eu já tinha presenciado, e meu sangue congelou nas veias ao ver o que estava ali. Corri de volta para minha casa e chamei a polícia, desesperado, e logo carros de patrulha invadiram nossa rua. Mas, enquanto esperava a chegada deles, a realidade desmoronou. O mundo ao meu redor desabou. Mais tarde, a notícia que eu nunca imaginei ouvir na vida se tornou manchete nacional. Alicia estava certa o tempo todo. Ela havia tomado a decisão certa ao ir embora quando o fez. O terror do que aconteceu me atingiu como um trem. E eu entendi que, às vezes, o perigo real se esconde onde menos se espera, até no lugar que você achava ser o mais seguro.
Quando entrei no galpão escuro e empoeirado nos fundos da casa, congelei ao ver um monte de corpos. Empilhados. Eram David, Hannah, Maria e a nova empregada. O pânico me dominou e eu corri para minha casa, com a respiração ofegante. Mais tarde, quando a polícia chegou, descobrimos que as duas crianças também haviam sido assassinadas e seus corpos estavam na casa. Ninguém podia acreditar no que tinha acontecido ou como tudo aquilo aconteceu. De acordo com as autópsias, todos morreram 3 dias antes, justo quando a tempestade começou. A investigação revelou algo aterrador. O assassino ou assassinos haviam vivido na casa deles sem serem notados e provavelmente estavam escondidos no sótão antes de agir. Eles atraíram os adultos para o galpão, um de cada vez, e depois fizeram o mesmo com as crianças na casa. A nevasca provavelmente os impediu de escapar, e eles ficaram escondidos lá por 3 dias, aproveitando a comida na despensa como se nada estivesse errado. Foi horrível saber que eu vivi tão perto de um assassino, e eu, sem saber, fui o primeiro a encontrar aqueles corpos. Perder aquela família inteira de uma vez foi devastador, mas minha esposa lidou com isso ainda pior. Todo dia, ela acordava e olhava para a casa dos horrores ao lado. Ela achava que tivemos sorte por não sermos as próximas vítimas deles, mas com o tempo, aquela angústia se tornou insuportável. Então, semanas depois, decidimos vender nossa fazenda e nos mudar. Eu não aguentava mais um dia olhando para aquela casa, onde tanta brutalidade havia acontecido, e o peso do que vimos ficou em nossas almas para sempre.